teve aula depois do retorno, que aí esse finalzinho de ano começou, de ano letivo, né? Começou na quarta-feira. Vou gravar e vou começar a aula já, porque né, não é muito legal passar do horário. Sempre que eu passo, eu dispenso vocês e falo, ó, vai estar gravado o restinho, assistam o restinho lá como atividade assíncrona e tal, né? Qualquer dúvida vão me perguntar. E agora eu tô com aula na engenharia, acho que começa às 5 para as 9. Então, vamos começar antes e estando gravado, não tem problema, né? O pessoal que está mais atrasado aí, mas que vai assistir a aula, também não sai prejudicado, justamente porque está gravado, tá? A gente encerrou o ano passado, a aula foi quase no Natal, né? De vocês nem tanto, porque foi na segunda-feira, introduzindo a forma trigonométrica de um número complexo. Eu ia revisar, mas não precisa, porque eu estava revendo a minha aula desse mesmo assunto do ano passado, e eu notei que eu já comecei ela nessa parte aqui. Deixa eu só achar onde é que está o meu resumo, para eu montar exatamente como eu montei. Agora eu não sei onde eu coloquei. Só um minuto, tá? Deixa eu fechar aqui. Eu vou procurar aqui e aí a gente já começa. Tinha caído no chão. Porque assim, né? Esse resumo que eu faço é mais para montar uma lousa organizada para vocês, né? Para ter uma sequência aí, né? Do que realmente porque eu preciso olhar, né? Não, claro que não. Esse já é um assunto assim mais batido e tal, que para vocês talvez também não seja novidade, porque vocês já estejam usando eles em algumas disciplinas, mas aqui a gente vai tirar possíveis dúvidas. Então a gente chegou a ver no ano passado a forma algébrica de um número complexo. Né? Na matemática, a gente chama o número complexo de Z e escreve ele sempre com a forma A mais BI, sendo que A a parte real, B a parte imaginária, e não se esqueçam que aqui o I é que representa a unidade imaginária, que é a raiz da unidade, né, do número 1, da unidade negativa, certo? Então, a unidade imaginária é a raiz de menos 1. Como lá nas disciplinas de vocês utilizam o I para corrente, o comum é utilizar J lá. Mas, enfim, André, então por que você também não utiliza J? Porque eu estou aqui para dar matemática do ensino médio, para dar uma revisão de matemática do ensino médio, para alguns não é revisão. Então é bom que vocês saibam como que é utilizado na matemática, que esse I vem de imaginário. Lá se utiliza J para não confundir com corrente elétrica, mas aqui eu não vou falar de corrente elétrica. Então, eu me permito aí usar o I para dizer que ele é a raiz de menos 1, tá? E aí a gente aprendeu lá no final do ano, na aula que foi quase no Natal, todo mundo cansado, não sei quem estava presente, não fiz chamada naquele dia, não sei quem assistiu no YouTube, não fui conferir, mas de qualquer maneira, lá eu fiz vários exemplos com número, expliquei como é que calculava o módulo e o argumento. O bom é que a gente vai rever tudo. Eu falei, vou fazer uma revisão rápida para os meninos, porque a aula foi quase no Natal. Não precisa, já estava no meu planejamento revisar. E o que foi a forma trigonométrica? O que eu vou escrever aqui ainda não é a forma trigonométrica. O que eu vou escrever aqui é uma revisão do que a gente já viu, tá? Só com letra, mas claro que nós vamos fazer exemplos numéricos para ficar interessante para vocês. Eu vou fazer o eixo aqui no PowerPoint para ficar mais bonitinho, tá? Porque aqui não tem como eu usar régua, né? Como teria na lousa física, mas tem como eu já deixar o eixo pronto. O que eu vou fazer aqui ainda não é a forma trigonométrica, é a representação geométrica, tá? Para ficar fácil da gente compreender, vamos fazer igual a gente fez na última aula também, quem estava aí presente lembra? Vamos considerar o A, a parte real desse complexo, um número maior que zero, tá? Qualquer número positivo. E o B também um número maior que zero, tá? Só para facilitar o nosso raciocínio aí para a gente relembrar a teoria. Nos exercícios na prática, nós vamos fazer exemplo com o A negativo, com o B negativo, com os dois negativos. Lembra que no eixo X a gente marcava a parte real, e no eixo Y a gente escrevia, marcava a parte imaginária? A parte real é o A, então a gente vem aqui no valor de A, seja ele quem for. O que significa isso? Que entre o zero e esse número tem uma distância que vale A. Se fosse 5, vamos supor que o A fosse 5. Estou fazendo A para valer para qualquer caso, tá? Eu ia marcar aqui na posição 5, que obviamente vai ter uma distância 5 do zero. 5 o que, André? Depende da unidade que você põe no seu eixo. Se fosse fazer no seu caderno, é legal fazer em centímetros ou em milímetros. Para caber em metros, não vai caber no caderno, tá? Mas em matemática, a gente fala unidades do eixo. Vocês vão poder usar isso aqui para representar tensão, corrente,
de repente resistência, capacitância, tá? Aqui é unidade nenhuma. É distância o quê? Distância geométrica. É 5 sem unidade. Por quê? Porque é aula de matemática, tá? Agora, se for uma aula de uma matéria técnica ou uma aula de física, aí vai ter uma unidade nesse eixo. Da mesma maneira que a gente marcou o número A, seja que número ele for, 5, né? Chutei só para ilustrar, não é que o A vale 5. Fala, André, como você sabe que o A vale 5? Não sei, foi só ter um número positivo A, eu marquei ele ali, tá? Da mesma maneira, nós vamos ter um número positivo B. Nós vamos marcar ele aqui. O que significa isso? Significa que do ponto onde eu marquei o B até o zero, a minha origem, né? A origem é onde os eixos se cruzam, ou seja, o ponto aqui onde os eixos se cruzam é a origem, isso aí vocês já sabem, é onde é zero num eixo e zero no outro. Mas só para deixar claro que essa distância vale B. Quem que é B? Não sei. Se B for 7, eu vou marcar aqui no 7. Se B for 10, eu vou marcar aqui no 10. E a distância, no caso de ser 7, vai ser 7. No caso de ser 10, vai ser 10, que nem ali embaixo. No caso de ser 5, vai ser 5. No caso de ser 6, vai ser 6. No caso de ser 11, vai ser 11. Aqui ficou muito grosso, né? Porque eu dei uma erradinha aqui no desenho, mas aí eu faço o meio aqui mais fininho. Tá bom. Ali é o A, é o número A. Aí a gente liga esses pontos. Como que a gente liga os pontos toda vez que está trabalhando com gráfico? No eixo de pé, saio com o tracejado deitado. No eixo deitado, eu saio com o tracejado de pé. Sempre de modo que as duas marcações se encontrem em um ponto, tá? Esse ponto é o ponto de coordenadas A no eixo X e B no eixo Y, tá? E esse ponto é o afixo. O afixo de quem? Do número Z. O que a gente já aprendeu até agora é que essa distância aqui da origem, vamos ver uma cor que eu não usei, azul eu usei e tal, vamos por vermelho mesmo, vermelho eu ainda não usei. Essa distância aqui do afixo, que é a representação geométrica do número, representação geométrica é o afixo, ou seja, eu marcar a parte real no eixo X, a parte imaginária no eixo Y, ligar os dois, eu estou representando geometricamente o número Z. Ah, mas André, como assim? Bom, o Z nos exercícios, o A vai ser um número e o B vai ser um número. E você vai conseguir representar ele. A gente fez alguns exemplos disso na aula passada. Vocês vão estar recebendo aí o PowerPoint novamente. Então, quem não lembra como é que faz isso aqui com números, dá uma olhada. Não que eu não vá dar mais exemplos hoje, mas dá uma olhada. E mais importante do que qualquer coisa, né, a gente aprendeu uma fórmula na aula passada, que é a fórmula do módulo. O módulo, o que que é? Esse risco vermelho que eu fiz. É a distância do afixo, que é a representação geométrica do número, até a origem, que a gente chama de ρ. Pode ser ρ, pode ser o Z entre dois pauzinhos também. Eu prefiro ρ, tá? E a gente deduziu, viu que isso aqui é um triângulo retângulo, deduziu por Pitágoras. Você precisa saber deduzir? Não. O que você precisa saber deduzir é que o módulo, ou essa letra grega ρ, que parece um P, né, um P um pouquinho mais arredondadinho, ele é dado por uma raiz quadrada. De quem? De A quadrado mais B quadrado, sendo A a parte real e B a parte imaginária do número complexo. Você precisa saber essa fórmula. Essa fórmula para calcular o modo para escrever um complexo em sua forma trigonométrica. Você precisa saber disso aqui, ó. Tá? Você precisa saber disso aqui. Aí, a parte 2. Parte 2 aqui é o argumento, que a gente também deduziu, explicou quem que era o seno, quem que era o cosseno, que é a fórmula de calcular o argumento. O argumento vai ser um ângulo, tá? O argumento vai ser um ângulo, que você sempre vai abrir ele no sentido anti-horário, ou seja, contrário aos ponteiros de um relógio, certo? A gente não usa muito mais relógio assim, mas nos smartwatches ainda tem aquela representação do relógio mecânico, do relógio de ponteiro. Esse é o anti-horário, o horário seria o contrário. Eu gosto sempre de fazer nas minhas aulas o seguinte, num cantinho aqui, ó, a representação do relógio 12, né? Os relógios antigos vinham com 4 números, 6, 3 e 9. Qual que seria o sentido de rotação dos ponteiros desse relógio? Seria nesse sentido, ó. Começa no 12, vai para o 3, depois para o 6, é o sentido crescente dos números. Então, o argumento sempre é medido no sentido anti-horário, a gente chama ele de θ, e sempre medindo saindo do eixo X. Então, uma observação importante. Se eu tivesse o A negativo e o B negativo, os dois negativos, né? Porque eu fiz com os dois positivos para simplificar. Então, ó, B negativo e A também negativo, no eixo X, no eixo Y, o meu módulo estaria aqui, né? O meu afixo estaria naquele pontinho ali. Então, o meu módulo estaria aqui, ó. E o argumento sempre sai da parte positiva do eixo X e gira no sentido anti-horário, tá? Então, o módulo é sempre distância da origem, independente de onde o meu
afixo, que é a representação do número, que ali é o pontinho gordinho, que eu fiz ele gordinho ali, escrevi Z, é sempre onde o afixo está e a distância dele até a origem. Eu posso medir essa mesmo nos eixos negativos, eu vou medir uma distância. Mesmo que for aqui um positivo e outro negativo, eu vou medir uma distância. Mesmo que for aqui um positivo e outro negativo, eu vou medir uma distância. E o argumento sempre esse ângulo que sai do eixo X e bate no módulo, bate no segmento que representa aí o módulo do meu complexo, tá? Então, a gente já falou tudo isso, essa primeira lousa é de revisão. O argumento, infelizmente, a gente não tem uma fórmula direta para calcular ele, igual a gente tem para o módulo. A gente tem duas fórmulas indiretas. A gente sabe que o seno desse ângulo, que é o argumento desse ângulo θ, é a parte imaginária do número complexo sobre o módulo. E o cosseno desse argumento, desse ângulo, é a parte real do meu número complexo sobre o módulo desse número complexo. Então, a aula passada foi para a gente deduzir e compreender essas três fórmulas aí que estão dentro dos retângulos vermelhos, né? Agora as três estão, a hora que eu comecei a falar no carro. Então, quer dizer, mas você precisa saber essas deduções? Não. Eu te expliquei, o meu papel de explicar, mas você precisa saber usar as três para calcular a forma trigonométrica de um número complexo. E é isso que nós vamos fazer hoje. Como que dessa representação geométrica, na qual existe módulo, na qual existe argumento, como que com esses dois elementos a gente escreve a forma trigonométrica de um complexo? Uma dedução rápida, que claro que você não precisa saber também, mas eu preciso te mostrar. A gente acabou de escrever nas lousas passadas ali, ó, que o seno é B sobre ρ, certo? E que o cosseno é A sobre ρ. A é a parte real, ρ é o módulo, B é a parte imaginária, ρ é o módulo, θ é o argumento. Você concorda que passando o ρ multiplicando o seno, né, regrinha básica aí que a gente já fez um monte de vezes, vai ficar desse lado aqui ρ vezes seno, e aí eu isolei o B. Mesmo no raciocínio do lado de cá, ó, vou passar o ρ multiplicando, vai ficar ρ vezes cosseno, e aí eu isolei o A. Tá, André, mas para que adianta isso aí, isolar o A, você complicou mais. Não compliquei, porque agora eu não quero mais fazer conta. Calcular o ρ e o argumento a gente já aprendeu a aula passada. Claro, nós vamos revisar hoje, tá? Mas já aprendemos. Agora eu quero escrever, tendo já esses números, tendo o valor de ρ, tendo o valor de θ, tendo o valor de A e B, eu já quero pegar esses dois valores para escrever o meu número na forma trigonométrica. E a forma do complexo, seja a algébrica ou a complexa, é A mais BI. Tá? Não tem conversa. Um número complexo é escrito na forma Z igual a mais BI, ou simplesmente A mais BI. Z é o apelidinho que a gente dá para ele. Então eu tenho que isolar o A e eu tenho que isolar o B. Aí, ó, para quê? Porque a forma trigonométrica também é igual à forma algébrica, também é A mais BI. Só que a forma trigonométrica é o A mais BI escrito de um modo indireto. Nós vamos escrever o A mais BI aqui escrito de um modo indireto. Até então a gente fazia A mais BI escrito de um modo direto. Então por isso que eu precisava isolar o A e o B. Porque ó, eu preciso escrever agora o A mais BI, mas sem aparecer o A e sem aparecer o B, aparecendo de fato o módulo e o argumento, que são os elementos novos. Porque aparecendo A e o B eu já sei, é forma algébrica, já aprendemos, já fizemos, não fizemos exercício ainda, mas essa semana eu vou pôr, como nós estamos aí com o final corridíssimo, eu vou dar duas listas curtas, né? Não vou ser sem noção também. Vou dar duas listas curtas valendo 15 cada uma, e vocês podem vir tirar dúvida comigo, para a gente estudar esses conceitos aí. Obviamente vai ser uma lista de forma algébrica e uma de forma trigonométrica. Talvez a segunda nem inteira de forma trigonométrica. Na verdade, a forma trigonométrica tem mais coisa, mas a gente não viu muita coisa. Eu vou pensar certinho como fazer, pensando no quê? Otimizar o aprendizado de vocês, sempre, tá? Então, e a atividade 3 eu ainda não corrigi mesmo. Então, se você não viu sua nota lá, não é que você ficou com 0. Eu realmente não corrigi porque o final aí foi mais corrido do que eu imaginei. Não consegui pegar a semana passada aí que a gente voltou na quarta-feira. Mas essa semana ainda sem falta, porque não tem condições de não ser, né? Porque até o prazo é até dia 14, eu vou corrigir a atividade 3 e vou já lançar do terceiro bimestre as duas finais aí, que são as do quarto bimestre. Então, se eu escrever assim, com A mais BI aparecendo, é a forma algébrica. Eu não quero isso. Eu quero aparecer de modo a suprimir, ou seja, esconder o A e o B, de modo que apareçam só θ e ρ. Se eu isolo o B aqui e eu isolo o A ali, ó, olha só. Olha que interessante. Você pode pegar aqui, vou ver como é que eu vou fazer para ficar aí bem visual para vocês. Vou pegar um vermelho e um amarelo que eu não usei, ó. O B é isso aqui, certo? Então eu vou escrever isso aqui no lugar do B.
Rho vezes seno é o B, certo? E vou escrever no lugar do A, vou escrever em amarelo, vai. Vou escrever no lugar do A, isso aqui está no lugar do A. Rho vezes cosseno. Rho vezes cosseno. É o A, tá? Esses caras eu substituí, ó. Olha quem que é o A e olha quem que é o B. Pode ver que o que eu obtive ali em cima, eu simplesmente substituí. O resto, eu vou copiar. Z eu copio, o igual eu copio, o A eu já substituí, o mais eu copio, o B eu já substituí, e aqui eu tenho o meu I, tá? Cuidado aí, pessoal, eu não vou pôr um parênteses para não confundir vocês, mas se você deixar um tempo essa matéria aí e voltar sem olhar e tal, você pode achar que você está calculando o seno de θ vezes I, não é, hein? Deixa eu explicar isso um pouco melhor. Vou riscar para escrever. Se você ficar um tempo sem olhar, você pode estar achando, vou escrever aqui do lado em roxo, em azul, vai, depois eu apago, você pode achar que está calculando esse seno aqui, é o seno de θ vezes I, θ vezes I é o ângulo, você pode achar isso aí. Cuidado, hein? Isso aqui é assim, ó, é o seno de θ vezes a unidade imaginária, é o de baixo. Eu não vou pôr parênteses porque eu acho que isso vai confundir mais vocês, mas eu vou reagrupar aqui, eu vou fatorar de um modo que você compreenda. Isso aqui, quando eu suprimo o A e o B, quando eu substituo o A e B por coisas, por expressões onde só aparece o Rho e só aparece o θ, isso já é a forma trigonométrica. Mas a gente tem um modo mais bonito de escrever ela, usando o quê? Fatoração, ó. Fatoração. Por quê? Porque o Rho é fator comum. Ele está tanto aqui no meu A, que é a parte real, não esquece que isso é o A, e ele está tanto aqui, ó, no meu B, I, né, que o B inteiro não, mas o B é a minha parte imaginária, tá? Então, o Rho aparece nos dois. Cosseno θ só aparece no A, seno θ só aparece no B. Mas o Rho, ó, eu posso deixar ele aqui fator comum em evidência. O que é evidência mesmo? A gente já viu isso aí, mas refrescando a memória de vocês. Rho, aí o parênteses, abro o parênteses e vou dividindo todos os elementos. Fatoração é isso, é pegar o fator comum e ir dividindo toda a turma ali pelo fator comum. Vamos supor que eu tenho uma expressão assim, ó, 2xt mais 3t menos 5t. Como é que eu fatoro isso aqui? Quem que é o único cara que aparece nas três? Relembrando aí, refrescando a memória de vocês. É o t. Então eu ponho o t em evidência, abro um parênteses. Divido esse primeiro fator por t. Mentalmente, o que você vai fazer? 2xt dividido por t. Mentalmente, cortou o t com t. Você não vai montar isso aqui, né? Estou fazendo só para relembrar aí vocês. Aí divide 3t por t. Mentalmente, você vai fazer 3t por t, cortou de novo o t com t, vai ficar só o 3. Mentalmente, agora esse último aqui, ó, menos 5t por t, cortou o t com t, você vai fazer só mentalmente, ficou só o menos 5. Isso é fatoração. Pegar quem é comum, quem aparece nos três, deixar em evidência, nos três, ou no caso ali nosso, nos dois, né? Porque lembra que termos são separados pelos sinais de mais, menos ou igual, e deixar ele em evidência. Só o Rho que aparece aí nos dois termos. Então eu deixo o Rho em evidência. Mentalmente eu divido aí, ó, Rho cosseno θ por Rho. Corto o Rho com Rho, fica só cosseno. Mentalmente eu divido, ó, vou até fazer aqui, depois eu apago, Rho, seno vezes I, eu divido por Rho também. Vai cortar de novo Rho com Rho, vai ficar só seno vezes I. Para não causar aquela confusão, você não achar que o ângulo do qual você está tirando o seno é Rho vezes I, e que se você está multiplicando, perdão, θ vezes I, você está multiplicando sim o seno de θ pela unidade imaginária, eu vou trocar, ó, que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, em vez de pôr seno vezes I, eu vou pôr I vezes seno. Concorda comigo? Porque o que você tem aqui, ó, é o seno θ, tudo isso aqui, é essa coisa trigonométrica seno θ vezes I. Você não tem o seno de θi. Você não é o seno de θi, tá? É seno de θ vezes o I. Isso aqui não é, tá? Então, para não te confundir, fiz a fatoração. Mentalmente, cortei o Rho com Rho, sobrou seno vezes I, eu vou pôr I vezes seno, para não te deixar com essa dúvida. Como em cima poderia ficar, como em cima seria certo colocar um parênteses. Mas eu acho que o parênteses vai te confundir mais. Então eu prefiro mudar a cor, que eu acho que fica mais visual aí para você. Para você que eu falo, é para vocês, na verdade, né? Então, pessoal, é isso, tá? Você precisa saber essa dedução? Não, mas eu preciso te mostrar, pelo menos uma vez. Isso aqui, apagando aí, né, suprimindo, ou seja, escondendo os rabiscos, esse Z com o Rho em evidência e dentro do parênteses, cosseno θ mais I seno θ, isso e apenas isso é o que a gente chama em matemática, que vocês já devem estar usando em outras disciplinas, né? Infelizmente, aí no remoto, a gente não conseguiu, voltando presencial, se eu continuar dando essa disciplina para ELET, eu quero ver se eu faço duas frentes,
uma semana geometria, na outra complexo, uma semana geometria, na outra complexo, porque aí é bom que eu vou conseguir, no começo do segundo semestre, estar trabalhando trigonometria de um modo simultâneo, na forma trigonométrica e na disciplina lá de geometria, entre aspas, já englobando a geometria e trigonometria, quebrar em duas frentes. Vamos ver se vai dar certo, né? Se eu continuar dando essa disciplina. Mas aqui não tinha como, então essa parte de complexos ficou toda para o final. Mas serve para vocês tirarem dúvida. Para vocês vão usar isso no segundo ano também, e é melhor ter do que não ter, né? Errei o lugar do acento. Trigonométrica, tá? Então, isso aqui é a forma trigonométrica do número complexo. Esse slide é revisão, não é revisão, esse já é novidade. O outro é revisão, tá? Essa dedução você precisa saber? Não, você precisa saber 3 fórmulas. Aí do módulo, tá no retângulo vermelho que a gente viu a aula passada, antes do final do ano, antes do Natal. Essas duas para calcular o argumento e essa final aí que a gente chamou de forma trigonométrica. Até então, a gente deu aula de introdução à forma trigonométrica porque a gente estava comentando sobre elementos que você precisa saber calcular para conseguir calcular a forma trigonométrica. A forma trigonométrica ela é uma fórmula, ela está dada aí, ela é o final, ela foi deduzida ao final desse slide. Como é? Que ela é? É quando eu escrevo o complexo A mais BI suprimindo o A e o B e substituindo o A, tanto o A quanto o B por expressões na qual só aparece o ρ e o θ, ou seja, o módulo do argumento, tá? Você precisa saber tudo isso? Não, você precisa saber 3 coisas. Eu vou ser da hora e vou marcar para vocês, tá? Eu tenho que mostrar, mas saber mesmo você precisa, ó, asterisco 1, asterisco 2, asterisco 3 e asterisco 4. Essas são as coisas que você precisa saber. O resto, né, claro, o significado aqui que a gente revisou é importante também, senão você se lasca nos exercícios, tá? Mas em termos de dedução, as deduções da aula passada, como chega nisso, você não precisa saber. Se você souber, melhor. Você se vira melhor, tanto em matemática quanto nas disciplinas lá de eletrônica, né? Então, vamos dizer assim, nas disciplinas específicas do curso de eletrotécnica. Essa aqui você precisa saber deduzir a forma trigonométrica? Não, essa aqui nem eu lembrava, tá? Essas duas é mais legal, porque a dedução delas é o significado visual aí da representação. Agora essa, você guarda assim, ó, a forma algébrica é A mais BI, essa aí a gente lembra. Como é que eu lembro da trigonométrica? Rho, cos, sin. Eu gosto de lembrar ela desse jeito aqui, ó. Deixa eu sair, eu apago isso de uma vez sem precisar ficar cobrindo. Eu gosto de representar ela assim, ó. Rocossim. A forma trigonométrica é rocossim. Ah, André, não é rocossem? Seria rocossem. Mas por que eu gosto de falar rocossim? Para você lembrar que aqui na frente do seno você tem que pôr o i. Então o seno tá junto com o i. Então rocossim, ó. Rocossim. Aí você vai ver isso aqui escrito errado, entre aspas, vai te incomodar você falar o i não é aqui, ó. O i é aqui. Rocossim. Isso é só um macete, um truquezinho, uma historinha, um jeito que eu gosto para decorar a fórmula, caso você precise. Nós estamos no remoto, não vai ter prova. Então você vai conseguir consultar para fazer as atividades. E mesmo na prova não teria problema nenhum em pôr essa fórmula na lousa. Mas se um dia você precisar, um truque legal, ó, como é que é a forma trigonométrica do complexo? A algébrica é A mais BI. E a trigonométrica é Rho, cos, sin. Opa, tem alguma coisa errada, ó. Na verdade é seno, mas junto com o seno está o i. Aí você põe o parênteses, põe o sinal de mais e não esquece o θ, tá? Ou bola o seu próprio jeito aí para decorar, tá? Eu gosto de rocossim. Pra você lembrar que o i tá juntinho ali com o seno, tá? Então é isso. O que é a melhor coisa? Falamos aí 25 minutos, nem isso, porque eu comecei um pouquinho mais tarde, para dar um tempo para a galera entrar, né? Melhor coisa para você entender isso. Adianta ficar escrevendo um monte de letra falando teoria, né? Não tenho uma vasta experiência como professor, mas pela experiência que eu já tenho, não adianta, tá? O que adianta para vocês compreenderem, ainda mais se for matemática, física, qualquer coisa de exatas que envolva bastante cálculo. O que adianta é isso aqui, ó. E é isso que a gente vai fazer. Exemplo, tá? Vamos fazer o primeiro exemplo aí. E qual que ele vai ser? Eu vou dar, obviamente, eu vou dar um número na forma trigonométrica e vou pedir, na forma algébrica, e pedir para vocês escreverem a forma na forma trigonométrica. A aula é sobre forma trigonométrica? Então é isso que nós vamos fazer, tá? Então, ó, escrever z igual raiz de 3 mais i na forma trigonométrica. Ó, tô fazendo questão de escrever em azul o enunciado aí, ó, para quando você for estudar,
você já ter aí, saber o que é enunciado. Vou fazer melhor ainda. Para você pegar um negócio, apesar da aula estar gravada, para você não pegar aí vamos supor que você não vai assistir a aula gravada. Você vai só ver aí o PowerPoint. Então tá aí, ó, enunciado. Se você quiser tentar fazer, não olha o slide de baixo. Escrever é igual, raiz de 3 mais i na forma trigonométrica. André, por que você botou um raiz de 3 aí? Porque isso vai dar ângulo redondo no fim da história. Se eu botasse só números redondos, ia dar ângulo quebrado. Não entendi, André. Fala de novo. Se eu fizesse assim, ó, um exemplo, tipo z igual 1 mais 7i, são dois números redondos, raiz de 3 é um número zoado, né? Isso aqui não ia dar nem módulo, ia dar um módulo super quebrado, ia dar um módulo raiz, ia dar um ângulo também quebrado, você ia ter que fazer umas aproximações, tudo bem, não teria problema, porque no técnico se usa calculadora, tá? Mas eu quero começar com um exemplo simples para você me compreender. Então, daí para você treinar, antes de pegar as atividades, de repente você quiser ver se você entendeu, até porque você vai usar isso no seu segundo ano de eletrotécnica também, né? E se for fazer um vestibular, um Enem depois do técnico, isso também aparece pouco, né? Números complexos, mas trigonometria já aparece mais. E escrevendo forma trigonométrica, eu acho que eu não preciso falar que você vai estar estudando indiretamente trigonometria, tá? Vamos ver esse exemplo. Eita, por que ele... Ah, tá, porque esse aqui não tem a perninha do i, porque é onde eu vou fazer a resolução. Melhor assim, porque aí você fica só com o enunciado purinho e aqui com a resolução junto com o enunciado. Então, gente, a gente vai ter que aplicar aquelas fórmulas. Não é rho cossim, a fórmula da bendita da forma trigonométrica? Você não tem que calcular rho e calcular teta, que é o seno teta e o cosseno teta? Então, vamos embora. Primeira coisa, a gente viu a aula passada revisando, então, o início desse exercício, a gente precisa separar ele em A e B. Para o complexo Z, ache ρ, né, módulo, ache θ, argumento, depois escreva na forma trigonométrica. A letra B, depois escreva na forma trigonométrica. Por quê? Porque essa letra A vai ser só a revisão do que a gente viu na aula passada. E não tem como fazer por outro caminho, tá? Claro, se você já tiver uma certa experiência, você pode olhar para um complexo desse daí e já saber de cabeça o módulo do argumento. Mas, pô, né? Isso aí, calma lá. Vamos dar tempo ao tempo. Vocês estão revisando matemática, vocês estão aí reaprendendo para usar no técnico de vocês. Então, vamos fazer conta por conta, tá? Então, o módulo, qual que é a fórmula dele? Você não precisa escrever a fórmula do jeito que eu vou escrever aqui toda vez que você for fazer, mas só para te refrescar a memória e não precisar ficar voltando o slide. Rho é a quadrado mais b quadrado e tira a raiz da soma toda, tá? Quem que é A, quem que é B? O A é a parte real, então esse cara aqui é o A. Quem que é B? Ah, não sei, André. O I tá sozinho? Então eu acho que é zero, né? Se fosse zero, multiplicaria o zero por I e zeraria. Quando uma letra está sozinha, ela sempre tem multiplicando por ela na frente dela o número 1. Então aí tá, ó. O A é raiz de 3 e o B é 1. Você vai elevar ambos ao quadrado. Você vai elevar A ao quadrado e você vai elevar B ao quadrado. Vai tirar a raiz de tudo. Nossa, mas vai ficar a raiz dentro da raiz, André? É. Você vai ver que no final vai ser bom esses números que eu escolhi, tá? Quando você vai elevar uma raiz ao quadrado, isso a gente já viu várias vezes, né? Mas não custa reforçar. É como se você cortasse o índice da raiz, que é um 2, que na raiz quadrada a gente não escreve, na cúbica, na quarta, nas raízes maiores a gente escreve, tá? Cortasse o índice da raiz, que é um 2, com o expoente 2 aqui. Então, cortou um, cortou outro, ficou só o 3. Raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. Tá? A gente já viu isso aí várias vezes. Até porque a raiz quadrada é o quê? Por exemplo, a raiz de 9. A raiz quadrada de 9 é um número que é elevado ao quadrado dá 9. Então é 3, porque 3 elevado ao quadrado, 3 vezes ele mesmo dá 9. Então, quem que seria, vamos dizer assim, né? Então, quer dizer, se eu elevar, vamos dizer, o número que eu obtive ao quadrado, dá o número que está ali embaixo da raiz, né? Seria mais ou menos essa ideia, não é? Ou simplesmente, se eu elevar... não, peraí, do jeito que eu estou explicando, fica pior. Mas isso aí vocês já sabem, a gente já viu, né? Deixa eu pensar num jeito de explicar isso aí que melhore um pouco. Então, quer dizer, a gente sabe, 9 tem raiz exata, mas vamos supor que não tivesse. Você sabe que escrever isso é a mesma coisa que escrever 3. Agora essa explicação está melhor. Então, elevar o 3 ao quadrado, você sabe que vai dar 9. No fundo, você pode fazer assim. A mesma lógica para um número que não tem raiz exata. Se eu elevar isso aqui ao quadrado, né? Quem que eu obteria aqui, fazendo desse jeito? Um número quebrado, que elevado ao quadrado volta no 3. Certo? Então, escrever isso aqui, escrever a raiz de 3 e escrever esse número quebrado, que elevado ao quadrado volta no 3. Então, eu posso fazer igual eu fiz ali, ó. Elevou ao quadrado, cortou, cortou.
deu 3, tá? Se você não compreendeu isso até hoje, deixa eu explicar de um modo que eu ainda não achei que ficou 100%, tá? Prometo que é a última vez que eu vou explicar isso. Então, pense o seguinte, vamos começar a pensar num número com raiz exata, o menor que a gente conhece. O menor é o 4, mas o segundo menor, 9. Raiz de 9 é 3. Você sabe que escrever isso é a mesma coisa que escrever 3. Então, se você levar isso aqui ao quadrado, é 3 ao quadrado, que é 9. Isso é um modo de pensar essa conta. Outro modo de pensar a mesma conta é que eu estou levando uma raiz ao quadrado, estou cortando esse 2 com esse 2 do índice, ficou simplesmente 9. Raiz de 3, se eu elevar ao quadrado, eu vou cortar esse índice com esse índice, vai dar simplesmente 3. Já vimos isso inúmeras vezes, né? Mas como é que seria o mesmo raciocínio ali para a raiz inexata? Eu não sei quando dá a raiz de 3. Claro, se você jogar na calculadora, vai dar 1,73, blá, 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 tá? Mas para a gente não precisar usar a calculadora, isso vai dar um número que elevando ao quadrado volta no 3. Então, você concorda que comigo escrever raiz de 3 é a mesma coisa que escrever esse número zoado? Que elevando ao quadrado volta no 3? É a mesma coisa que escrever ele. Então, se eu elevar ao quadrado, volta no 3, pela própria definição aí de raiz quadrada, tá? Só reexplicando uma coisa que a gente já viu várias vezes, mas tentando dar um motivo a mais. Então, foco, vamos voltar aqui para o que interessa. Então, podemos pensar do jeito mais simples. Cortou o quadrado da raiz, ficou só o 3, só para vocês entenderem ali por que seria isso, né? Pela própria definição de quadrado de raiz quadrada, quando eu levo uma raiz ao quadrado, simplesmente o quadrado faz a raiz sumir, tá? Essa ideia, e aí ali foi a explicação breve do porquê. 1 ao quadrado é simplesmente 1, tá? Não vai mudar nada. 1 ao quadrado, aí ele não... 1 vezes 1 mesmo continua 1. Então, vamos ver, vamos recapitular, vocês entenderam. O A é o cara que não multiplica ninguém no número complexo, o B é o cara que multiplica o I, no caso aqui, 1. Então, eu peguei o A, elevei ao quadrado, deu 3, peguei o 1, elevei ao quadrado, deu 1 mesmo, eu vou tirar a raiz de tudo isso aqui. Quanto é que vai dar? 3 mais 1, 4. Então, Rho vai dar igual raiz de 4. Quem que é a raiz de 4? Vou colocar aqui em vermelho, porque a resposta, a raiz de 4 é 2, porque é um número que elevado ao quadrado dá 4, qual nós já discutimos ali do lado, tá? Esse é o passo 1. Sempre que o exercício for escreva o número tal na forma trigonométrica, você não vai escapar. Você começa por módulo, calcular o módulo, e depois você vai para o argumento. Quais são as fórmulas? Você vai poder olhar. Nós estamos no remoto, tá? Então você já sabe que o seno do argumento é B sobre Rho. E você já sabe que o cosseno do argumento é A sobre Rho. Agora a gente vai substituir nas duas fórmulas ali. Quem que vai ser o seno do argumento? B. Quem que é B? Acabamos de usar ali do lado. Tá aqui, ó. Quem multiplica o I, portanto, 1. Quem que é Rho, que a gente acabou de obter? 2. Então, o seno de θ é meio, tá? E o cosseno? Quem que é o B? Quem que é o A, perdão? O cara que multiplica o I. Que não multiplica o I, perdão, é a parte real. Então, é raiz de 3. Quem que é o Rho? Acabamos de calcular ali do lado. 2. Então, a gente tem o seno e o cosseno do argumento. Com isso aqui, ó, a gente pode calcular o argumento diretamente, tá? Podemos calcular o argumento diretamente. Quem que é ele? Gente, quem tem seno meio e cosseno raiz de 3 sobre 2? Na trigonometria a gente já viu. Tem toda aquela história lá dos parentes, não sei mais quem, mas aí é todo mundo positivo. Então, ó, relembra aí. Se você não guardou isso ainda, 30, 45 e 60 em cima. Ah, André, mas no técnico eu posso usar a calculadora. Tá, mas eu estou te ensinando matemática. E depende, você pode fazer uma prova aí fora do Cefet de matemática, você não pode usar a calculadora. Então, é minha obrigação de passar isso aqui, né? Seno, cosseno e tangente. Ó, eu nem vou escrever cosseno e tangente, tá? Eu vou escrever só o seno e cosseno, porque a tangente aí não vai ser envolvida, tá? Como é que é a história mesmo? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Vou até mudar a cor para escrever o todo mundo sobre 2, né? A raiz vai no 3 e também no 2. No 3 e no 2 de cima, tá? No 3, vai no 3 e também no 2 da parte de cima, tá? Então aí, ó, já nem precisa de tangente, é diferente, mostro para você. Para vocês, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, tá? Já aqui cantamos a musiquinha. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, tá? Quem que tem, então? Como que era? Seno meio, aqui, ó, meio no seno, e raiz de 3 sobre 2 no cosseno. Tá de graça aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2 aqui no cosseno, meio no seno. Então, a gente sabe que o ângulo ali em questão é 30. Qualquer um outro, ó, raiz de 2 sobre 2, nem apareceu. Então, não pode ser o 45. 60 tem os mesmos valores aí do 30, mas, ó, o seno, que é o raiz de 3 sobre 2 do 60, e o cosseno, que é o meio. No nosso ficou bem claro que o seno é que é meio, que o cosseno é a raiz de 3 sobre 2. Então, é o
30. Então, o θ aqui é igual a 30. Ah, André, e aquela história? Tomara que alguém se lembre disso. Se não se lembrar, não tem problema, porque eu vou lembrar vocês. E aquela história dos parentes, que tem os mesmos valores de seno e cosseno, só mudando o sinal e tal. Então, mas deu positivo, né? Os dois positivos significam, ó, vou até fazer o desenho aqui para você, assim na próxima lousa eu só monto a forma trigonométrica, vai ficar mais organizada. Quando eu tenho os dois positivos, como que é a mesma história? Ficou tortinho, mas não tem problema não. Sem sono tá de pé, com sono tá deitado. Deixa eu só deixar esse aqui, que esse aqui é muito torto, dá uma arrumadinha. Tá? Com sono está deitado. Então, ó, quando tem os dois positivos, que no caso foi o que a gente achou aí o cosseno raiz de 3 sobre 2 e o seno meio, quer dizer que o arco está no primeiro quadrante, que tem os dois positivos, tá? Teria que ter pelo menos um dos dois negativos, ou seno ou cosseno, para estar num dos outros quadrantes, tá? A gente vai relembrar tudo isso aí, então fiquem tranquilos. Por isso que é o próprio 30, e não é nenhum parente do 30. Claro que nós vamos fazer um exemplo, né, que não esteja aí no primeiro quadrante para vocês relembrarem, tá? Então, só para finalizar o exercício, é até triste gastar uma lousa inteira com isso, né? No presencial a gente teria que apagar e coisa e tal, né? Mas aqui eu ponho quantos slides eu quiser, então vamos deixar bem espaçado para vocês. Assim, se eu substituir os caras que eu acabei de calcular, né, na fórmula do Rho-cossin, na fórmula do Rho-cossin, o sin é para você lembrar que o i está aqui multiplicando o seno, tá? O Rho multiplica todo mundo, então não esquece os parênteses. Θ mais o θ, tá? Eu acabei de calcular, o meu Rho deu 2, concorda? O meu θ deu 30, então 2 cosseno 30 mais i, e o seno vai ser sempre, né? O seno e o cosseno vai ser sempre do mesmo ângulo, o argumento é um só. I seno 30, tá? Então é só substituir o θ e o Rho, só que antes você tem que calcular o θ e o Rho. A aula de hoje é mais simples, se você for ver. Se você prestou atenção nas duas na aula anterior e já tinha entendido isso de modo de argumento. Porque essa primeira parte do exercício é só revisão de coisas que a gente já fez. A novidade é, a fórmula é Rho-cossin, no lugar do Rho, na fórmula eu ponho o Rho, no θ eu ponho o θ, que eu já aprendi a calcular na aula passada, mas nem por isso deixei de revisar com vocês, tá? É mais comum, facilita a nossa vida, a gente escrever a forma trigonométrica de um ângulo, de um número complexo, perdão, com os ângulos em radianos, tá? Então, vocês vão ver isso aqui mais comum como sendo escrito cosseno de π sobre 6 e o seno também de π sobre 6, tá? Ah, André, como assim? Do nada você trocou o 30 pelo π sobre 6? Foi. Mandei vocês decorarem isso aí, mas eu não decorei. Tá bom, ainda tá em tempo. Olha aqui, ó. Como, para não ficar fazendo aquela regra de 3 que eu ensinei no semestre passado para vocês, tá? Para não precisar ficar fazendo ela para os notáveis. Ó, o 45, todos eles vão ser π sobre alguma coisa em radianos. Todos eles aí, independente desses três aí que são os notáveis em graus, eles vão ser π sobre alguma coisa. Ó, o 45 começa com 4, nem pensa. Põe o 4 aqui embaixo do π. Tá? E o 30 e o 60, posso seguir a mesma lógica? Pode. Claro, mas invertido, eles trocam. O 30 troca com o 60, então o 3 está aqui, o 3 vai para lá, tá? O 30 troca para o 60, o 6 está aqui, o 6 vai para lá, tá? Aí você decorou, 45 é o π sobre 4, e os outros dois é π também sobre o primeiro número, só que troca, não esquece de trocar. Ah, isso é raciocínio, André? Não, isso é macete, isso aí é truque, vai facilitar a vida de vocês, para você decorar que o 30 é o π sobre 6, o 45 é o π sobre 4 e o 60 é o π sobre 3. Não quer usar? Faz aquela... Não quer usar a ideia aqui? Vou até deixar aí para vocês, mas não quero usar, André. Então você vai ter que fazer como eu ensinei no semestre passado. O grau radiano. 180 graus, que é o padrão, é o π radiano. Se aqui no problema a gente tinha 30 graus, é x. Vai dar a mesma coisa. π sobre 6, tá? Mas tem um jeito mais fácil de você saber pelo menos esses notáveis, tá bom? Pelo menos esses notáveis. Vambora! Falta 20 minutos aí, vambora! Mas ilusão, né? Não vou soltar tão rápido assim. Mas também não é por mal, não. É para fazer um exemplo um pouquinho mais difícil para a gente conseguir aí compreender. Qualquer dúvida, vocês me interrompem, tá bom, gente? Só lembrando que como está gravando, a voz de vocês vai sair na gravação, tá? E eu provavelmente vou colocar esse vídeo no YouTube, então a voz de vocês vai sair lá no YouTube. Só deixando avisado. Mas fique à vontade para fazer pergunta durante a aula, no chat, depois da aula no WhatsApp, tá bom? Vamos só fazer mais um exercício
para a gente reforçar, relembrar, né? Porque muitas coisas aí eu reexpliquei, certo? Para não deixar vocês irem embora realmente com dúvida. Vamos fazer aí um exemplo 2, que é um pouquinho mais difícil, porque ele vai ter A ou B, não lembro qual dos dois, negativo, tá? Então, esse aqui seria o nosso exemplo 2 de escreva o número Z, seja quem for o número Z, de um problema para o outro ele vai mudar, escreva aí o número Z na forma trigonométrica, tá? Vou colocar esse cor-de-rosa aqui, que no fundo preto ele é mais amigável. Nos outros ali, como eu já fui fazendo, eu deixei o vermelho mesmo para destacar a resposta, tá? Porque eu não tenho aqui diretamente na paleta de cores o cor-de-rosa, tá? Eu tenho que trocar depois. Aí se eu não saio, ele troca de todo mundo. Aí também não adianta, né? A ideia das cores é destacar. Então, escrever, mesmo enunciado do outro, tá? Escrever Z igual menos 1 mais I na forma trigonométrica. Vamos fazer a mesma coisa? Se vocês quiserem estudar, eu simplesmente para saber o que é enunciado, o que é enunciado e o que é resolução, vamos fazer mais um aqui, ó. E aí acabou, né? A gente acha que vai precisar de 2 para resolver esse aqui também. Então deixam aqui, ó, tô deixando um em branco para vocês, tá? Para que vocês tentem fazer antes de olhar como é que eu fiz. Então, pessoal, é uma receitinha de bolo. Você pode já escrever aí, ó. Passo 1 vai ser calcular o módulo. Você não precisa nem escrever. Estou escrevendo para ficar mais didático para você, tá? Passo 2 vai ser calcular o argumento. E o passo 3 vai se escrever na forma trigonométrica. Sempre. Pode até já deixar as fórmulas aí à mão. Ó. Rho é quem? Raiz de A quadrado mais B quadrado. Argumento é quem? O seno dele é a parte imaginária, B, sobre o módulo. O cosseno é a parte real sobre o módulo, né? Ou seja, A sobre o módulo. Tá? E aí é só substituir o que o enunciado te deu no lugar de cada uma dessas letras. Quem que é o A? Olha aqui, ó. Vou pegar um amarelo aqui para dar um destaque. Quem que é o A? O sinal vai junto. Então, o A aqui não é 1. Cuidado, hein? O A é menos 1. Quem que é o B? Pro I não zerar, não pode ser 0. E como não tem ninguém, para continuar sendo I, é 1I. Então, assim como no exemplo anterior, quando eu tenho 1 multiplicando o I, o meu B. Quando eu não tenho ninguém multiplicando o I, é porque tem 1. Então, o meu B é mais 1. A menos 1, B mais 1. Vem aqui, ó. Módulo, Rho. Menos 1 ao quadrado, o sinal vai junto, inclusive na hora de elevar ao quadrado. Estou colocando os parênteses para te lembrar disso. O B, como não tem sinal, não precisaria dos parênteses, mas só para a gente manter um padrãozinho aí. A quadrado mais B quadrado, tá? A quadrado mais B quadrado. O A, que é menos 1 ao quadrado, sempre que eu estiver fazendo uma potência e o expoente for par, o resultado dá positivo, independente de quem está lá dentro. Como 2 é um expoente par, ou você pode pensar de outro modo, menos 1 vezes menos 1, pela regra da multiplicação, menos com menos dá mais 1. 1 ao quadrado é 1 mesmo, 1 vezes 1 dá 1, tá? Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, pela regra de sinal e da multiplicação. 1 vezes 1 também dá mais 1. Então fica 1 mais 1 dentro dessa raiz quadrada. Você tira aí que o módulo do seu número complexo é raiz de 2. O módulo sempre vai dar positivo, tá? Mesmo que tenham elementos negativos. Matematicamente você pode observar aí, né? Vamos dizer, algebricamente, na verdade, você pode observar aí porque ele vai estar elevado ao quadrado, vai ficar positivo, vai tirar a raiz, vai dar um número positivo. Mas você também pode pensar no módulo geometricamente, tá? Não que você precise fazer esse desenho que eu vou fazer, só para te explicar um pouco melhor. Se eu fosse fazer, se tivesse enunciado, faça representação geométrica, tá? Representação geométrica. Vou abreviar aqui, que senão vai ficar muito grande. Como é que é mesmo? Não preciso pensar ainda na trigonometria, ainda não estou pensando na trigonometria. É só a representação geométrica desse complexo. O A é menos 1, então na parte real eu vou vir aqui e vou marcar no menos 1. O B é mais 1, então na parte imaginária eu vou vir aqui e marcar no mais 1. A representação geométrica desse meu complexo de parte imaginária mais 1 e parte real menos 1 é essa, ó. Ele está aqui. Esse é o meu Z. De qualquer maneira, não importa que 1 e menos 1 sejam positivos ou negativos, porque o módulo é o que? A distância desse afixo, que é o ponto onde marco A, marco B e ligo os dois, né? Marco A, marco B e ligo os dois, é a distância desse cara até a origem, tá? Da mesma forma, vamos aproveitar que eu fiz o desenho, que o argumento é o ângulo que sai do eixo X
e bate no sentido anti-horário e bate no módulo. Então, olha o θ grandão aí que vai dar em relação ao primeiro exemplo, que a gente não fez, né? Mas eu fiz aqui com letra. Olha o θ pequenininho quando A e B são positivos. E olha ali agora, ó, quando o A é negativo, como já torna o θ um pouco maior pela posição que vai estar o módulo, tá? Em relação à parte positiva do x, que é sempre de lá que eu conto o argumento. Faço essa flechinha, inclusive, na representação do ângulo. Não era para ter essa flechinha. Eu faço para vocês lembrarem, era só para ser um arquinho. Como eu usei amarelo aí, um arquinho amarelo, tá? Mas eu faço questão de fazer a flechinha. Olha lá, ó. Nesse exemplo aqui que eu pus os dois na parte negativa, tanto do x quanto do y, o arquinho girou ainda mais. Aqui, como só tem um deles negativo, girou aí um pouquinho menos, tá? Então, só para ir refrescar a memória, para vocês entenderem o que estaria acontecendo se eu fosse representar isso geometricamente, porque em alguns exercícios, eu imagino que na área de vocês vão ter que fazer isso aí, tá? Então, é bom eu deixar isso aí mais claro para vocês, tá bom? Mais um e menos um aqui. Beleza, pessoal? Calculamos o módulo, tá? Agora a gente já tem A e B, que a gente já identificou ali na forma algébrica quem que é A e B para calcular o módulo. Agora é literalmente só substituir. O seno vai ser B, que é 1, sobre o ρ, que a gente acabou de calcular, que é raiz de 2. E o cosseno, vou até separar os dois aqui, ó. O cosseno vai ser também, vai ser o A, que a gente marcou ali, menos 1, sobre o módulo que a gente acabou de calcular, a raiz de 2. Esses números eu peguei exemplos que a gente consegue fazer de cabeça. Então, você volta lá na tabela. Tem raiz de 2, né? Só tem um cara que tem raiz de 2, é o 45. Então, provavelmente é ele. Mas não se esqueça que quando você tem raiz no denominador, você tem que racionalizar. Como que é isso mesmo? Você multiplica o de cima e o de baixo pela raiz que está embaixo. Isso que eu escrevi em verde é 1. É 1, porque é uma coisa dividida por ela mesma. Se eu multiplicar a fração por 1, eu não vou estar alterando o valor. Só que aí eu faço, entre aspas, aí uma matemática que consegue me sumir com essa raiz de baixo. Porque olha só, olha o que isso vai virar. Não é a resposta final isso, mas eu já vou pôr em vermelho, porque daqui a gente já vai tirar a resposta final. Seno vai ser, em cima, raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2. É como se fosse raiz de 2 ao quadrado. A gente já sabe que o quadrado corta com a raiz. Tá? Cosseno. Cosseno. Em cima a mesma coisa. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Calma. Só que é menos 1. Menos 1 vezes raiz de 2. Então vai dar menos raiz de 2. O sinal para fora da raiz não tem problema nenhum. Embaixo mesmo raciocínio. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é como se fosse raiz de 2 ao quadrado. O quadrado corta com a raiz. Embaixo fica só o 2. Olha aí quem que deu. Exatamente o seno e o cosseno do 45. Aí sua mão coça para vir aqui e escrever, né, que por esses duas questões aqui, o argumento vai dar 45. E aí você vai errar, tá? E aí você vai errar. Porque esse argumento não é 45. Olha aqui para mim. Eu desenhei ele aqui. Você está vendo que é o ângulo obtuso, maior que 90. Então não pode dar 45. Até porque o 45 tem os dois positivos, tanto o seno quanto o cosseno. Agora entra refrescar a memória com aquela história dos parentes, tá? Para a gente terminar a aula aí com um pouquinho mais de capricho, eu vou fazer na régua, entre aspas, o nosso ciclo trigonométrico aqui, tá? Vou até copiar os eixos dali, para a gente ganhar um pouco de tempo, e a gente vai fazer o ciclo trigonométrico. Como é que eu faço, André? Deixa uma moeda. Se você não tem compasso, deixa uma moedinha no estojo, tá? A mão, eu já consegui desenvolver uma habilidade que ele fica mais bonito que no a mão aqui vamos dizer assim, na lousa digital, tá? E na lousa física tem um truque para fazer a bola perfeita sem usar compasso também, que vocês não vão ver porque vocês não vão ter aula comigo no presencial, mas quem for ter vai ver, tá? Aí, pessoal, a gente consegue fazer mais bonitinho, né? Mas aqui eu preciso usar o próprio PowerPoint para a gente, né, ganhar tempo aí e vocês irem embora com um desenho mais bonito. Então, o ciclo trigonométrico, como é que você vai construir ele? Você vai construir dois eixos cruzando, certo? Vai fazer uma bola, um círculo, na verdade uma circunferência, que o centro dela está na origem desses dois eixos cruzando. Quem que são mesmo aqui? Ó, o cara que está sem sono, aqui em pé. O cara que está com sono fica deitado. André, mas não é cosseno e seno de θ? Por que você está pondo x? Porque o x me diz que eu posso tirar o seno e o cosseno de qualquer valor. Inclusive do θ que eu estou tentando achar quem é. Tá? Mas eu não tenho θ ainda. Eu tenho o seno e o cosseno dele.
O que eu sei é que ele vai ter a ver com 45, porque é o 45, que é como a gente já estudou em trigonometria, que está bem aqui no meio, e ao estar bem aqui no meio, ele nesse eixo aqui, ó, vai bater no mais raiz de 2 sobre 2, e nesse eixo também ele vai bater no mais raiz de 2 sobre 2. Esse é o 45, tá? Só que a gente já viu que tem um deles ali negativo. Eu posso simplesmente olhar em que quadrante está o cosseno negativo e o seno positivo. Já é aqui no segundo, ó. No segundo, se eu marcar o arco aqui, ó, se eu marcar o arco aqui, independente dele dos valores que ele tem ou não, você vai ver que vai dar o seno positivo e o cosseno negativo, tá? Você vai ver isso aí. Só que eu prefiro fazer de um outro jeito. Já que eu sei que tem a ver com 45, a gente escreve, igual a gente estudou no ano passado, né? E que seria o semestre letivo passado, aquela história dos parentes. Todo mundo que é parente tem o mesmo sobrenome e os mesmos valores de seno e cosseno. Por isso que eu estou relembrando essa história aí de parente. Porque ele tem os mesmos valores do seno e cosseno de 45, só que muda o sinal. Então ele é algum parente do 45 de outro quadrante. Tá? Não é o próprio 45, porque para ser o 45 teria que ter os dois positivos e a gente já viu que ele não tem. Então, ó, todo mundo que é parente tem o mesmo sobrenome. O 45 é π sobre 4. Falei isso no slide anterior. Não bem no anterior, mas tá aí, ó. 45 é π sobre 4. Então, todo mundo que é parente tem o mesmo sobrenome. Pra você não ficar tendo que calcular quanto que falta para 180 e depois ainda converter para radiano, se liga nisso aqui, ó. Se você não lembra, eu te lembro. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira! Subtrai um do que está embaixo e escreve. Põe, soma 1 no que está embaixo e escreve. Não deixa dobrar 1 antes do dobro do que está embaixo. O dobro que está embaixo seria 8, então é 1 antes, tá? Te relembrando aí, ó. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, menos 1. Põe, mais 1. Não deixa dobrar 1 antes do dobro. Falando isso, obviamente, em números inteiros, né? Porque isso aí já é uma fração. Quando você dividir 7 por 4, já vai quebrar. 3 por 4 já vai quebrar, dá um número quebrado. 5 por 4 já vai dar um número quebrado. Tá! Aí é a hora de olhar. Quem que é o cara, quem que desses 4 parentes tem o cosseno negativo? Então pode ser qualquer um desses dois, a princípio, que eles estão aqui na parte negativa do cosseno. Lembra? Eixo deitado para a esquerda, negativo. Aqui na tela vai ficar ao contrário, né? Então não vou nem fazer. Para a esquerda negativo, para a direita positiva. Positivo. Eixo em pé, para cima positivo, para baixo negativo. Mas ele tem, veja, o cosseno negativo e o seno positivo. Então é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui no eixo do cosseno vai bater num valor negativo, ó, tá batendo na parte negativa do cosseno. E esse cara vai ter o seno positivo, ou seja, tá batendo aqui, ó, na parte positiva. Lembrando que aqui, ó, é o menos raiz de 2 sobre 2 e aqui assim é o mais raiz de 2, quase é um 3 sobre 2, tá? Só esse, André, só que o 5π sobre 4 ó, vai bater no negativo no seno e no negativo também no cosseno. Negativo nos dois. E os dois não são negativos. O 7π sobre 4 vai bater no cosseno positivo e no seno negativo. Vai dar o contrário do que eu quero. Eu não quero cosseno positivo e seno negativo. Eu quero seno positivo e cosseno negativo. Então, é o 3π sobre 4. Aí eu posso vir aqui, ó, e escrever o valor correto, que é o 3π sobre 4. Ah, André, mas lá você tirou em graus. Tirei em graus porque aquilo é mais direto da tabela. Agora que é um valor mais zoado, seria o 135, tá? O 3π sobre 4 é o 135. Mas já vai direto. Se você já fizer os parênteses, já vai direto. Depois, no fim da história, a forma trigonométrica, o mais recomendado, não tá errado você escrever em graus não, viu? Mas o mais recomendado é em radiano, então já vai direto, tá? E a gente já pode terminar o exercício até aqui, ó. Já pode terminar o exercício até aqui. Assim, ó, se você substituir na fórmula Z igual ρ cos sim, tô falando sim porque o i multiplica o seno, hein? Não esqueçam disso. Rho cossim, não esquece o parênteses. Você já vai tirar aí rapidinho, né? Que o z, a gente calculou o rho, se eu não me engano, ele é raiz de 2, é isso mesmo. Z é igual a raiz de 2, que é o rho. E o θ você já tirou ali, ó. Você já viu pelos sinais que ele era um parente do 45 e você viu que não tem como ser outro além do segundo quadrante. O segundo quadrante é o 3π sobre 4. Então, cosseno de 3π sobre 4 mais i seno de 3π sobre 4. Bom que o argumento é o mesmo para os dois, tá? Tanto para o seno quanto para o cosseno. Então, a sua substituição aí é um pouco mais direta.
Eu consigo mexer só esse cara? Não, tá todo mundo uma coisa só. Mas eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou printar aqui e aí a gente põe isso mais para o meio. Então é isso, pessoal. Fizemos 2 exercícios. Vocês viram que passar da forma algébrica, se não viram, né? Vocês vão ter tempo, vão ter oportunidades de outros exercícios para fazer. É uma aplicação direta de uma fórmula. É fácil? Fácil? Não. Mas não pela teoria de complexos, porque envolve geometria, que eu imagino que a maioria de vocês não lembre, mas nesses poucos dias aí que nos faltam, eu vou ajudando vocês a relembrarem, e vocês sabem que podem vir me perguntar, né? A qualquer hora. Meu WhatsApp aí tá aberto para vocês, tá bom? Então a gente vai relembrando. Já vou lançar essa semana 2 atividades valendo 15 cada uma, porque o nosso tempo aí tá corrido, tanto de vocês para fazer, quanto o meu para corrigir, tá? Não esquecemos nada não, né? Fizemos o exercício 1 aqui. Isso. Fizemos a definição aí e a revisãozinha. Perfeito. Gente, obrigado. Até segunda. Boa semana.